Nós estamos falando sobre uma série de sermões de enfrentando os obstáculos. Nós falamos semana passada, retrasada, sobre a fé do centurião, que nos desafiou, e desafiou o próprio Jesus, que ele encontra um homem que nem mesmo em todo Israel havia encontrado uma pessoa com tamanha fé. Domingo passado nós ouvimos mais uma vez um desafio, O pastor Michel nos falou aqui sobre o convite que o anfitrião faz, e chama a todos e todas, e as pessoas dão desculpas para não participar da festa. Então ele chama aqueles que seriam de alguma forma proscritos da sociedade, e esses são então os seus convidados e convidadas para desfrutarem da bênção de Deus. Hoje eu queria falar sobre esta mulher, a mulher sunamita. Nós não sabemos o nome dela. Em outros momentos nós vemos até o citar sobre essa história, mas não sabemos o nome dela. Mas para mim ela é a grande heroína dessa história. A mulher sunamita, para nós, ela nos ensina um grande obstáculo a ser vencido: o perseverar, a perseverança. Muitas vezes nós estamos próximos à promessa de Deus, estamos quase que tocando já a vitória que Deus preparou para mim e para você, e porque não perseveramos, porque não vigiamos, porque não tomamos alguns cuidados, perdemos a bênção. E eu acredito que Deus tem promessas para mim e para você, mas Ele quer que eu e você tenhamos uma participação nisso. Ele não quer simplesmente me dar, para que eu não seja uma pessoa egoísta, mas eu tenho que participar do processo. E essa mulher sunamita, ela chama a minha atenção. É lógico que esse texto fala de Eliseu, e Eliseu para mim é um profeta surreal. Acho que nunca houve um profeta como Eliseu e talvez nunca mais haverá, porque é surreal. Ele faz coisas que não é a normalidade, que sai daquilo que seria o ministério profético tradicional e rompe uma série de obstáculos. E esse é um deles, que vem a romper com todo o processo. Mas interessante nesse texto é que Eliseu passa pela porta dessa mulher rica e ela se sente incomodada em chamá-lo para tomar um cafezinho com ela, comer um pedaço de bolo talvez, comer um pedaço de pão, estar junto, ter um momento de comunhão. E ele começa a fazer disso uma rotina, passar na porta dessa mulher e entrar para ter um momento de comunhão, ou seja, não é somente uma questão de educação, não é somente um estar ali e dizer oi, mas é um momento de realmente estar compartilhando as dificuldades. E é tão forte essa questão que ela vira para o marido e fala: esse é um homem de Deus. Façamos um quartinho, no segundo andar da casa, para que ele possa vir, coloquemos uma cama, uma cadeira, uma mesa, uma lamparina, para que ele possa vir e ficar conosco à noite. É interessante esse momento porque hoje a gente pensa, fazer um quartinho, às vezes a gente tem aquela ideia, vou fazer um puxadinho, mas não é isso. Naquela época, fazer um quarto no segundo andar de uma casa requeria engenharia, mais do que hoje. Era necessário ter uma obra realmente de engenharia e construção para isso. Ela está dedicando construir na casa dela e fazer um segundo andar. Quando eu estive em Israel e fui ver algumas ruínas, e as casas ricas tinham um segundo andar. As casas ricas tinham um segundo andar. E a gente começa a entender, então, no contexto, que essa mulher realmente é impactada por esse homem e ela resolve chamá-lo para participar da sua vida. É uma mulher rica, tem tudo.
E o próprio profeta incomodado, nós precisamos fazer alguma coisa para retribuir a essa gentileza dessa mulher. Ele chama ela: você quer que eu fale alguma coisa para o rei? Você quer que eu fale alguma coisa para o comandante do exército? Eu imagino aqui, se eles são ricos, não é que eles vão precisar de um favor do rei, mas é a grande oportunidade, né? Rede de contatos, né? Fazer o marketing. Agora vai falar com o rei, agora vai falar com o comandante do exército, vai ter uma nova dinâmica. Era a grande oportunidade para isso. Ah, pois não, está aqui o meu cartão, meu pedaço de couro com o meu nome, alguma coisa assim. Mas ela disse: não preciso. Não preciso. E eu creio que isso impactou mais ainda o coração do profeta Eliseu. E ele vira para o seu discípulo Geazi e pergunta: o que nós podemos fazer afinal por essa mulher? Eu preciso fazer alguma coisa. E é interessante nesse momento porque Geazi, no hebraico, Geazi significa vale da visão. Geazi é um homem de visão. Ele está com o profeta Eliseu, que Eliseu em hebraico quer dizer Deus e a salvação, mas Geazi tem uma participação importante. O nome dele é visão, e ele traz visão para a questão. Ele disse: ela é rica, é verdade, mas o marido já é velho e eles não têm filhos. E ele disse: aí está, essa é a bênção. E é interessante esse momento porque o profeta manda chamar a mulher e diz para ela: daqui a 1 ano você vai estar segurando um bebê nas mãos. Ela estava fazendo aquilo para o profeta, não com segundas intenções, não com nenhum desejo subliminar por trás disso. Mas ele promete: Deus vai te dar um filho. Quando nós fazemos pelos nossos irmãos e irmãs, Deus nos abençoa, a verdade, abençoa o nosso irmão, mas ele, sabendo que nós temos um coração grato e queremos fazer o melhor, Deus nos dá ainda mais, aquilo que não imaginávamos, aquilo que não sonhávamos. Podemos imaginar nesse momento que o marido, sendo velho, ela também não devia ser jovem, e provavelmente na concepção dela não caberia mais um filho, e ela já estava acomodada com isso. Já estava certo para ela que ela não teria filhos então. E aí vem a surpresa, o milagre daquilo que nós não esperávamos mais. E eu vejo nesse momento sonhos adormecidos, milagres que nós já nos acomodamos e dissemos: isso não vai mais acontecer. E às vezes nós começamos até a dar desculpas para Deus. A gente quer defender Deus. Porque o projeto de Deus era outro. Porque Deus tinha uma outra concepção. Eu que me equivoquei. Deus não precisa da minha defesa. E Deus sempre vai fazer o melhor por mim e por você. Essa mulher era rica, esse homem era rico. Eles tinham tudo. Tinham condições até de, por uma engenharia, construir um quarto, um segundo andar na casa. Mas sempre ainda falta alguma coisa. E esse texto me leva a pensar que às vezes nós olhamos para algumas pessoas e achamos: essa pessoa não precisa de mais nada. Engano nosso, sempre falta alguma coisa. Sempre alguma coisa precisa ser acrescentada. Quando eu fui pastor no interior de São Paulo, eu convidei um amigo meu que tinha sido agido militar para fazer uma semana de conferências na igreja. E ele veio para a igreja e eu queria de alguma forma apresentá-lo ao prefeito da cidade. Como era uma autoridade, eu queria que ele tivesse uma conversa com o prefeito da cidade. Eu marquei uma conversa, uma entrevista com o prefeito.
De início a secretária achou estranho, mas o que o senhor quer falar com ele? Não, eu quero apresentar um amigo meu que é ex-adido militar e eu queria que, como ele tem uma carreira diplomática, ele pudesse conversar com o prefeito e conversarem os dois. Então, houve o grande encontro. O meu amigo chegou à cidade, apresentei ele para o prefeito, conversamos mais de 40 minutos no gabinete do prefeito, foi muito agradável. E aí o prefeito, no meio da conversa, pergunta, sim, mas por que vocês vieram aqui? O que você quer de mim, pastor Richard? E eu, nada. Como assim nada? Todas as pessoas que marcam para vir conversar comigo vêm pedir alguma coisa. O que você quer? Você quer um terreno para a igreja? Você quer isenção de imposto? Você quer uma doação? O que você deseja da prefeitura? E eu falo, que vocês façam o correto. Mas você não quer nada de mim? Eu falo, não, você não tem nada a me oferecer. Eu é que vim me oferecer. Eu vim lhe oferecer a oportunidade de conversar com esse meu amigo, que teve uma experiência internacional, vocês conversarem, trocarem informações, ter um amigo que possa, de repente, conversar à distância. Eu vim oferecer para você, de repente, um amigo que, de repente, na sua casa, na sua família, há um problema e, de repente, você possa me ligar. Podemos conversar. Só isso que eu vim oferecer. Uma amizade. E o prefeito da cidade, que era médico, começou a chorar e disse, eu tenho um problema na minha família. Eu tenho um problema com a minha filha, que já tentou suicídio e a situação é muito grave. E nós pudemos, naquele momento, oferecer para esse prefeito um pouco do que é ser igreja terapêutica. Eu acredito nisso, que Deus quer usar a mim e a você para sermos uma igreja que transforma, que é terapêutica, que ajuda as pessoas, mas não buscando ter alguma coisa em troca. Como essa mulher sunamita, ela não buscou receber algo em troca do profeta Eliseu, ela quis dar. Simplesmente ela quis dar. E esse texto então nos fala sobre perseverarmos diante dos problemas, perseverarmos diante dos obstáculos, perseverarmos diante das lutas. E eu vejo nessa mulher, na mulher sulamita, 4 pontos importantes que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto é a atitude dela quando o menino morre. O menino era o milagre de Deus. O menino era a promessa de Deus. Inclusive a promessa inesperada, porque ela já não esperava mais essa promessa, mas acontece a concretização da promessa. E é interessante esse ponto porque vem romper um grande erro. Deus me abre uma porta, me dá uma bênção e nada vai acontecer. Isso é mais para superstição do que realidade. Deus abre portas para nós, põe bênçãos na nossa frente, mas nós temos que saber administrar isso. E muitas situações podem acontecer nem porque eu e você fizemos algo errado, mas porque há uma circunstância contrária à nossa vida. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa mulher é que ela não se desespera. Eu imagino eu no lugar dessa mulher. O filho da promessa morreu nos meus braços. O texto diz que ela fica com a criança até meio-dia, e ela não se desesperou. Imagino que, talvez, na nossa concepção, eu gritaria, você gritaria, nós choraríamos, entraríamos em pânico. E essa mulher não se desespera. Ela pega a criança, sobe com a criança para o segundo andar,
põe na cama que ela mandou fazer para o profeta, fecha a porta e desce. E não há desespero nessa mulher. Que coragem dessa mulher. Que atitude madura dessa mulher. Diante da coisa que mais nos choca, que é a morte. A morte. Nos dói muito. Ela se encontra com o seu marido. O marido dela, eu até gaguejei aqui, porque o marido até tem um pseudo-diálogo com ela, mas não é dia de lua nova, não é sábado. O que você vai fazer lá no profeta, né? E ela manda preparar a mula, manda o seu servo ir adiante e eu volto logo. Ela não se desespera. Ela encontra o servo de Deus, o Geazi, no meio do caminho, porque Eliseu viu a situação, manda Geazi ao encontro dela, e ele pergunta, vai tudo bem? E ela, tudo bem. Tudo bem. Diante do discípulo do profeta, ela poderia de repente nesse momento desabar, chorar, entrar em pânico, em gritar, meu filho morreu. Mas ela diz, tudo bem. E quando ela chega diante do servo de Deus, então ela se prostra nos pés de Eliseu e chora. E chora. Existem situações que nós erramos em não colocá-las diante de Deus em primeiro lugar. Não colocá-las aos pés de Jesus em primeiro lugar. Não colocar em primeiro lugar a nossa crise no altar de Deus. E quando a gente não faz isso, nós começamos a fazer uma série de coisas que também não deveríamos fazer. E é o desespero. Nós somos humanos. Muitas vezes nos desesperamos diante das circunstâncias, mas devemos vigiar quanto a isso. E aí, em seguida eu vejo um segundo ponto nesse momento. Além de ela não desesperar, ela não murmurou. Porque acontecem coisas comigo e com você que nos impactam, que nos machucam. Somos humanos. Eu não sou pastor de anjo, eu sou pastor de gente. E de segunda a segunda a gente é ofendido, a gente é machucado, a gente fica entristecido, a gente entra em pânico, a gente se desespera. E muitas vezes nós somos empurrados a murmurar. Essa mulher poderia ter colocado diante do marido, olha, o nosso filho morreu, acabou tudo. O sonho acabou. Essa mulher poderia ter ido na viagem, porque quando diz atrelar a mula e preparar o servo para fazer a viagem, não é daqui a ali, né? Eles vão a pé, vão de mula. Ela poderia ir na conversa, no caminho, falando com o servo de Deus e dizendo ali para o servo do marido, né, para o escravo, olha, nosso filho morreu, eu estou indo lá falar com o profeta porque aconteceu um desastre na nossa vida, mas ela não abre a boca. Ela poderia ir diante de Geazi, quando ela encontra Geazi no meio do caminho, e Geazi pergunta para ela, vai tudo bem? Seria um momento para ela desabar e murmurar e reclamar, olha, eu não pedi nada para Deus, eu não pedi milagre nenhum, mas meu filho morreu, meu milagre morreu. E é interessante porque quando você é chamado a murmurar, isso é um perigo muito grande. Eu vejo gente que passa por situações de desespero e ela abre a boca para murmurar. Ela toma café com o diabo, almoça com Satanás e vai jantar com Belzebu. Ela fala para todo mundo do seu problema, menos para a pessoa que ela tinha que falar. Ela
ela reclama da vida, ela põe os seus males, as suas alguras, os seus problemas, os seus traumas, ela fala com todo mundo, com o capeta, mas já não fala com Jesus. Isso é murmurar. Se eu não levar primeiramente a minha causa, a minha dor, a minha angústia, a minha agonia aos pés de Jesus, eu estou murmurando. Eu estou me afastando daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Por isso eu vejo nessa mulher uma mulher heroína, uma mulher inteligente, uma mulher a ensinar a mim e a você que nós devemos esperar o momento certo para falar com a pessoa certa, para colocarmos a nossa causa diante de Deus. E aí eu vejo um terceiro elemento importante aqui. Versículo 27 diz que ela apegou-se aos pés do homem de Deus. A atitude dela é jogar-se ao chão e agarrar os pés do profeta Eliseu e se humilhar-se. Deus não quer que eu e você sejamos humilhados, mas há momentos que nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, colocar as nossas limitações, colocar os nossos traumas, colocar os nossos problemas, colocar a nossa vida, a nossa fraqueza no altar de Deus, para que realmente haja uma mudança. Porque se eu não faço isso, se eu não me humilhar, se eu não me prostrar, se eu não me derramar, se eu não chorar nas mãos de Deus, eu vou partir para o outro passo, que é murmurar, que é reclamar, que é fazer aquilo que Deus não me chamou a fazer. Eu tenho que me humilhar e não me exaltar, me prostrar diante de Deus, colocar a minha angústia, a minha amargura aos pés de Jesus. Porque só Jesus pode compreender a mim e a você. Jesus é Deus, é verdade, mas é homem. É um homem no céu, à direita de Deus Pai, que sabe o que é dormir com dificuldade, sabe o que é um problema familiar, sabe o que é uma dificuldade financeira, sabe o que é um preconceito, uma situação social. Jesus é homem, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E é diante de Jesus que nós podemos colocar as nossas angústias, porque Ele é homem. Ele sabe o que acontece aqui dentro de cada um de nós. Ele já passou por isso. Ele já viveu isso. Sabe o que é conversar com uma pessoa que você começa a explicar para ela: olha, eu estou passando por esse problema, e ela começa a completar a frase. E você sentiu isso? Senti. E você sentiu aquilo? Senti. E você, quando você sentiu isso, você fez aquilo? Fiz. Como é que você sabe? Porque eu já passei por isso. Essa mulher nos ensina a colocarmos a nossa angústia aos pés de Jesus, nos humilharmos na presença de Jesus. E se a gente não fizer isso, nós vamos xingar, nós vamos reclamar, nós vamos murmurar. E são nessas horas que você vê, né, o crente e o meio crente, né? Aquele que passa uma situação assim, começa a falar palavrão, começa a xingar a mãe dos outros, né? E está nervoso, mas espera aí, até onde vai o meu nervoso e o que eu devo realmente fazer? Não é fácil. Não é fácil. E aí nós vemos um quarto elemento aqui
postura dessa mulher. O homem de Deus, Eliseu, fala para o seu servo: toma o meu bordão e vai lá e põe sobre o rosto do menino e vai até lá. Mas ela disse: tão certo como vive o Senhor, eu não vou te abandonar. Eu vou ficar aqui. O que ela está dizendo para Eliseu? Enquanto você não levantar e for até lá, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui, eu vou montar minha barraca aqui, eu vou botar minha pancarta aqui, eu vou botar minha faixa aqui e vou ficar esperando até que você saia e vá até lá. Enquanto você não sai daqui e for até lá, eu não saio daqui, vou ficar aqui. Imagina nesse momento que ela está agarrada no pé dele e fala assim: rapaz, não vou conseguir nem comer um cachorro quente, eu vou ficar amarrado mesmo aqui. Ela realmente não vai me deixar fazer nada enquanto eu não sair daqui. E eu imagino nesse momento o Eliseu: bom, então tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Isso é uma atitude de perseverar, de não largar a bênção, de não abandonar o sonho, o projeto que Deus deu a você. Eu penso nesse momento, essa mulher, em vez de fazer tudo isso, ela podia ter saído, chamado o marido e falado: nosso filho morreu, vamos preparar o enterro. Vamos sepultar nosso filho. Ele morreu. Mas ela não faz isso. Ela não se prepara para enterrar o filho, ela vai buscar a bênção. Deus me deu uma bênção e Deus vai continuar me dando uma bênção. Aconteceu algo, mas isso vai ser transformado, não sei como, eu não sou Deus, mas Deus vai mudar essa situação e vai transformar essa situação. Isso é perseverar. E muitas vezes nós fazemos isso, nós enterramos casamento, nós enterramos a família, nós enterramos filho, nós enterramos promessas, nós enterramos sonhos, nós estamos enterrando o ministério e Deus está dizendo: não faça isso, não enterre, venha a mim, eu sou um Deus de promessa. Deus não dá nada pela metade, Deus não vai me dar nada pela metade. Tudo que Deus dá a mim e a você é debaixo de uma promessa. É debaixo de uma visão. É verdade que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu não posso ceder nesse momento e sucumbir e enterrar o meu sonho. E essa mulher me ensina: não enterre os seus sonhos, não abandone os seus sonhos. E é lindo esse momento porque o menino é o milagre, o menino é a promessa de Deus para a família, é a criança da promessa, é aquilo que ela não almejava mais, não esperava mais. Ela já tinha uma situação estável, acomodada, dizendo talvez: não deu para ter filho. Uns têm filhos, outros não. Eu não tive filhos. Mas ela não abandonou aquilo que Deus deu a ela. Deus tem dado promessas na sua vida. E o que você está fazendo com a promessa que Deus te deu? Enterrou? Abandonou, sucumbiu? Não faça isso. E é interessante nesse momento porque diz o texto que Geazi, o homem de visão, sai, leva o bordão de Eliseu, põe sobre o rosto do menino, mas nada acontece. O bordão aqui é o cajado de Eliseu. É o símbolo profético, é o símbolo pastoral presente, é o sinal de Deus.
mas nada aconteceu. E eu vejo aqui um desafio grande para nós que estamos à frente de um ministério, na liderança de um grupo. Há momentos que, mesmo pastoralmente, a gente está fazendo melhor, mas morreu. E eu quero, de repente, pastoralmente restaurar, mas não é possível restaurar. Morreu. Geazi volta para falar com Eliseu e explicar para ele: olha, eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer, botei o bordão, mas nada aconteceu. Interessante esse momento, Eliseu sempre nos choca. E Eliseu entra no quarto e fecha a porta. O que fazer quando aquilo que eu e você almejamos, planejamos, estruturamos e deu errado? E fracassou. Deu errado. Mais tarde em Lucas capítulo 6 diz, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e coloca em secreto aquilo que está diante de Deus, que te vê em secreto, um Deus que te vê no seu quarto de porta fechada. E é isso que Eliseu faz nesse momento. Eliseu fecha a porta e orou, colocou diante de Deus em secreto: Senhor, agora sou eu e tu. E o menino morto. E agora? O milagre aconteceu e morreu. O que fazer agora? Eu imagino que nesse momento o Espírito Santo fala com Eliseu e leva Eliseu a fazer algo que é impensável. Hoje, pensando numa política pastoral, no politicamente correto, jamais ele poderia ficar sozinho com um menino morto no quarto e fazer essa atitude, deitar-se sobre o menino, botar boca com boca, olho com olho, mão com mão. Alguém tirasse uma foto, ia ser um escândalo na primeira página, Pastor fulano de tal, deitado sobre o menino, que isso é absurdo, isso é impossível, ia ser preso. E Eliseu de novo me choca e continua chocando a todos nós. O que significa Eliseu deitar-se sobre o menino nesse momento? O que isso realmente significa? A primeira atitude, quando Eliseu deita sobre o menino e põe boca com boca sobre o menino, Eliseu está ali soprando o Espírito de Deus sobre a vida daquele corpo que está morto, inerte, frio, sem reação. É o sopro do Espírito de Deus que está entrando sobre a vida de algo que morreu. É o sopro do Espírito de Deus que está entrando em algo que não existe mais vida, não há mais reação. E há algumas coisas na nossa vida que nós precisamos fazer o mesmo, deixar o sopro de Deus entrar de novo na nossa causa, na nossa vida, e trazer vida àquilo que estava morto, inerte, sem reação, sem atitude mais. Quantas circunstâncias nós passamos que a gente olha e acaba fazendo enterro, em vez de tomar a atitude de soprar. Senhor, sopra de novo, traz vida de novo, profetizo sobre essa vida, haja transformação. É palavra de Deus, é vida, que só pode acontecer se realmente eu me quebrantar, me humilhar. Eu fico imaginando Eliseu: poxa, eu não percebi que o filho morreu. Deus não me falou. Ele disse assim: o Senhor não me revelou. Não disse para Eliseu: olha, o menino morreu, por isso que essa mulher está vindo falar com você. Deus não falou nada. Eliseu manda o bordão, vai lá, põe o bordão. E a gente às vezes tem algumas atitudes, não, se a gente fizer assim, fica quase que superstição gospel,
Boacumba ou macumba, você ganhou, né? Então, fica aquela suspensão, se você fizer isso, vai dar certo. É chá de quebra-pedra, toma, vai resolver. Não acontece. Eliseu entra e vê o menino morto. Eu acho que é o grande choque para o próprio Eliseu. E agora? Não há receitas prontas, há uma vida com Deus. Quando ele põe boca com boca, ele está dizendo para essa coisa, para algo que está inerte, ele está dizendo: haja vida. Haja vida. Haja transformação. É interessante aqui, porque Eliseu poderia até ter murmurado também. Eliseu podia ter dito: Deus, como é que o senhor deixa morrer agora? Eu falei em teu nome, houve um milagre, e agora vai ficar mal para mim, né? E ele não faz isso, ele põe boca com boca ao menino, porque é o menino que precisa ser restaurado. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que está cheio o nosso coração. E esse é o grande momento da gente realmente dizer que a gente faz uma devocional com Deus, que a gente ora todos os dias, não tem aquela oração profissional, sacerdotal, que as pessoas olham e diz, né, começa com aquela frase: Altíssimo e soberano Deus. Não tem Altíssimo e soberano Deus coisa nenhuma. Nesse momento Eliseu diz: Deus, e agora? O menino morreu, o que eu faço? Mas Eliseu tinha intimidade com Deus. E aqui é o momento que faz a diferença. Ter ou não ter intimidade com Deus. A minha boca só vai falar aquilo que meu coração está cheio. Se meu coração não estiver cheio, eu não vou ter o que falar nesse momento. E o que é colocar os olhos sobre os olhos? Colocar os olhos sobre os olhos do menino nesse momento significa trazer uma nova visão, trazer uma cura de visão. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Por isso que eu falei, se a gente sucumbe às dificuldades e começa a olhar os problemas, ver as dificuldades, ver aquilo que deu errado, ver aquilo que fracassou, eu não vou conseguir mais enxergar as outras coisas que Deus tem para a minha vida. Eu vou só olhar os problemas, eu vou só olhar as dificuldades, eu vou só olhar aquilo que morreu, mas não vou olhar e não vou ver aquilo que Deus está ressuscitando, aquilo que Deus está restaurando, aquilo que Deus está transformando. E Deus vai estar fazendo milagres à minha frente, meus olhos estão cegos, estão fechados, e eu imagino que esse é o grande momento para que aquilo que morreu na minha vida, aquilo que morreu na vida desse menino, volte à vida. Volte à vida. Olho com olho significa trazer uma nova visão a esse menino que morreu, é uma criança. Mas morreu. Não estamos falando aqui que a criança tinha pecado e precisava, então, nada, é criança, é uma criança. E existem coisas que acontecem conosco, não é uma razão que você sofre por isso, porque está em pecado, mas há circunstâncias que muitas vezes nós sofremos, e não é porque estamos em pecado, porque a circunstância é difícil. E sempre aparece gente para, né? Os amigos de Jó, pois diz: olha Jó, eu acho que aconteceu isso porque você estava em pecado. Sempre aparece um amigo de Jó. Mas não é isso que diz o texto. E o que é mãos sobre as mãos dele?
O que é colocar as mãos sobre as mãos do menino? Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, nem animosidade. Colocar as mãos sobre aquilo que está morto, inerte, é dizer que eu estou aqui para fazer levantar isso. Eu estou pagando o preço. Eu estou colocando a minha mão naquilo que não tinha mais vida, mas vai ter. Vai mudar. Colocar a mão sobre aquilo que é inerte é dizer para aquele amigo que de repente já não tem mais esperança, e botar a mão sobre o ombro dele e dizer assim: eu estou contigo. E eu vim aqui para te levantar. Eu vim aqui para te abençoar. Eu vim aqui para ser um instrumento terapêutico de restauração na tua vida. Conte comigo. Eu já tive algumas situações de enterro que minha vontade era ir embora para casa. De verdade. Eu gosto de fazer casamento, mas eu odeio fazer sepultamento. Cada um tem um problema, esse é o meu. Pecado confessado, pecado perdoado, né? Mas algumas situações eu passei de olhar para algumas situações de enterro, gente que se suicidou, gente que foi assassinada, gente de igreja, que eu olhei, minha vontade de verdade era ir embora para casa e chorar. E chorar. E em muitas dessas situações eu chorei com a pessoa. Porque a única reação que eu podia ter naquele momento, diante daquela dor, era abraçar ela e dizer assim: eu estou chorando contigo. Eu estou chorando contigo. Conte comigo. E mais tarde essas pessoas virão dizer para mim: aquele momento foi o momento mais consolador da minha vida. Pessoas vieram falar para mim: Deus tem outras promessas, Deus tem outros propósitos, Deus deu, Deus tirou, foi melhor para ele, foi para o paraíso, está na mão de Deus. Nada disso me consolou. Quando você me abraçou e chorou, eu senti que Deus estava ciente da minha dor. Porque há horas que a gente pensa que Deus não está olhando e não está vendo a nossa dor. E é interessante aqui, eu quero terminar nesse momento. Eliseu faz tudo isso, mas o menino continua morto. Diz que o corpo aqueceu, mas ainda está morto. Não há reação no corpo. E aqui eu vejo uma coisa importante para cada um de nós. Os pequenos sinais que Deus nos dá, Ele está dizendo para mim: persevere, não desanime. Eliseu se levanta e anda pelo quarto, diz o texto, de um lado para o outro, e volta a se deitar sobre a criança. Boca com boca, olho com olho, mão com mão. Nós não temos todas as respostas. E Eliseu me ensina a ser humano, não ser perfeito, não aparentar uma perfeição que não existe. Eliseu também nesse momento está dizendo: eu não sei tudo,
Mas Eliseu olha e sente que o corpo aqueceu. Eu imagino que nesse momento, se fosse eu ali, eu dizia, houve uma pequena reação. Eu vou continuar. Vou continuar a fazer. De repente o que eu fiz é o que tem que ser feito mesmo. Então, vou fazer de novo, boca com boca, olho com olho e mão com mão, porque esse é o remédio. E justamente são esses momentos que Deus está falando comigo e com você para nós perseverarmos. E dizer para nós, o que você está fazendo é o certo. Não desanime, não pare. O corpo começou a aquecer. O seu milagre não vai mais estar sucumbindo dessa forma. A sua bênção não está perdida, não morreu. A vida começa novamente. Não perca a esperança. Então o menino levanta e espirra 7 vezes. Diz o texto que o menino espirrou 7 vezes, Eliseu levanta o menino, chama Geazi. Geazi não está presente, Geazi está fora. Chama Geazi e fala assim, chama a mãe do menino. E a mãe do menino chega e vê o milagre acontecer pela 2ª vez. Eu olho para esse texto de verdade e eu acho que um dos obstáculos que nós temos que vencer é confiarmos e não nos desesperarmos diante daquilo que está acontecendo comigo e com você hoje. Eu olho para essa mulher sunamita e eu vejo que é uma mulher que confiou, que confessou somente aos pés de Jesus. Não caiu na tentação de murmurar, de reclamar, de chorar, de esbravejar, de gritar, de se desesperar. Não, ela foi aos pés de Jesus, foi aos pés do homem de Deus e entregou a sua causa aos pés do homem de Deus. Não falou nem com o discípulo do profeta. Ela falou, não, eu vou falar com o profeta. E é isso que muitas vezes nós temos que fazer, não largar a bênção, perseverarmos até o final. E a segunda coisa que eu vejo nesse texto é a atitude de Eliseu. Eliseu não tem todas as respostas, e eu imagino que Eliseu é o maior profeta que já tivemos assim, menção na Bíblia. O homem que recebeu dupla bênção que havia sobre Elias. Eu acho que nós não vamos encontrar um homem como Eliseu nos dias de hoje. Gostaria de ter um Eliseu no século 21. Mas Eliseu não sabe tudo. Mesmo sendo o homem da dupla bênção de Elias. E ele é humilde a se prostrar e reconhecer, fechar a porta do quarto, orar em um culto e colocar em um culto diante de Deus a sua causa. Porque Deus está ouvindo a mim e a você no culto do nosso quarto. A sua oração não está perdida. Deus continua ouvindo a sua oração. E colocar boca com boca, encher ao outro com boas palavras, encher o outro e profetizar ao outro a bênção de Deus e a transformação. Colocar olho com olho é trazer uma visão madura, não uma visão de preconceito, não uma visão de julgamento, não uma visão dos amigos de Jó, mas dizer, estou contigo, conte comigo. Não sei o que fazer, mas eu estou contigo. Não tenho todas as respostas, mas eu estou contigo. E muitas vezes o milagre só vai voltar à vida, o sonho só vai ser restaurado quando nós tivermos coragem de fazer isso. Boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos, juntos buscarmos a presença do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos
abrir o seu coração, colocar diante do altar de Deus a sua vida nesse momento e reconhecer: Deus, Tu me destes milagres, Tu me destes bênçãos, Tu me destes vitórias maravilhosas. E eu preciso de Ti. De verdade, eu preciso de Ti. Não sei todas as coisas. Não sou perfeito.